Já em linha conosco, está em Brasília, ministro do Trabalho e Previdência, está reconstruindo o Ministério, unindo agora Trabalho e Previdência. Ministro Gaúcho Onyx Lorenzoni, um bom dia, obrigado pela atenção, Bandeirantes, ministro. Bom dia, Osíris, bom dia ao Sérgio, bom dia, ministro. Guilherme. Bom dia. É uma satisfação voltar a conversar com a Band e com todos os amigos e amigas de todo o Rio Grande. Satisfação toda nossa, ministro. O senhor está reconstruindo aí, juntando duas pastas, né? Acho que já é o quarto posto de comando que o senhor está assumindo. O senhor é deputado também, é parlamentar, conhece aquela casa. Como é que avalia a sessão de ontem, ministro? Olha, quem perdeu foi o Brasil, né? Esse é o fato. O sistema brasileiro, ele tem rapidez? Tem. Mas ele tem dúvidas. Só para que vocês tenham ideia, eu vou contar uma história que pouca gente conhece. Sim. Quando terminou o primeiro turno, nós ficamos em dúvida com o resultado. Por quê? Porque quando estava bem perto do final, né, o presidente Bolsonaro já tinha uma super distância, tinha terminado praticamente 95% ou mais do Nordeste, estava faltando um pedaço do Sul e do Sudeste, onde os votos do presidente eram majoritariamente, para hoje o presidente, eram majoritariamente para ele. E aí, surpreendentemente, entrou só naquele final ali muito mais votos do Haddad do que do presidente. Bom, nós passamos todo o período ali que antecedeu o segundo turno, dialogando com o TSE, com a ministra Rosa Weber, e na última semana nós aumentamos o tom, pedindo para que nós pudéssemos colocar observadores dentro da sala COF. E desde que a apuração passou a ser feita lá na sala COF, pela primeira vez na história, na tarde da sexta-feira que antecedeu o segundo turno, a ministra, a presidente, à época, né, do TSE, atendeu o nosso pedido. E ela autorizou que 5 representantes da nossa chapa e 5 representantes da chapa do PT estivessem dentro da sala COF. Nós colocamos ali alguns hackers do bem, que são esses técnicos que são desafiados, né, para poder entrar em sistemas, né, e o que liderava era um que já entrou no sistema da CIA, do Exército Americano, é condecorado nos Estados Unidos, é considerado um dos 10 melhores do mundo. E, bom, ele foi, né, para esse processo junto com um coronel, que era advogado, e ao longo do processo, com mais ou menos uns 20 minutos de apuração, chamou a atenção dos nossos representantes de que havia uma utilização frenética dos celulares, em conjunto com a observação dos computadores da apuração. E aí eles fizeram um requerimento para a retirada desses celulares, que são umas 28 ou 30 pessoas que ficam ali na sala COF do TSE. Houve uma reação muito forte, a ponto de ser necessário que a segurança fosse acionada para retirar os celulares de dentro da sala COF. E a partir daí, segundo os nossos observadores, nós tivemos paz, tranquilidade e a apuração correu com tranquilidade. O que isso significa? Tecnicamente eu não sei, mas o que eu sei é que o fato de ter colocado os observadores certamente constrangeu, o fato de ter retirado os celulares produziu algum efeito. Eu acho que se produzir algum efeito foi a eleição do presidente Jair Bolsonaro. O que poderia estar sendo feito com esses celulares, ministro? Não sei, eu não tenho conhecimento técnico para isso. Na época não se falou isso, né, ministro? Pouca gente sabia disso. Né? Eu contei esses dias numa audiência ao ministro Gilmar Mendes, ele também desconhecia o fato. Né? Então, o que os partidos têm, até onde os partidos têm acesso numa eleição para acompanhar a apuração e em relação à sala cofre, que é a finalização da totalização de uma eleição, tem que pedir autorização para o TSE ou os partidos têm acesso livre? Não tem acesso livre, não. Tem que pedir acesso. Né? O que eu acho? Eu acho que a partir agora desse episódio de ontem, que é muito curioso, né? Gente que há 3 anos atrás defendia o voto impresso, defendia a auditagem. Pega aí, por exemplo, pega os meus amigos do PDT, onde eu tenho muitos amigos, né? O Leonel Brizola, desde 2004, se não me falha a memória, né? Ele questionava as urnas. Aí nós vamos ao PSDB, né? Teve um episódio muito complicado em 14, e agora trocou de posição. Da mesma maneira, o DEM, né? Lamentavelmente, o meu partido teve uma posição que eu discordo frontalmente, né?
não é a primeira, né? Já várias vezes que eu venho divergindo, né, da conduta que os democratas têm tido no plano nacional, e outros partidos, né, que se posicionaram de uma maneira completamente antagônica. O fato é que o mundo todo conhece o sistema brasileiro e ninguém compra. O sistema é tão bom que ninguém compra. Os alemães não aceitaram, os espanhóis não aceitaram, né? E por que os países desenvolvidos não aceitam? Né? Porque ele não tem uma auditoria consistente. Então eu defendo que haja uma apuração pública dos votos. Ou seja, vamos usar máquina? Vamos usar máquina. Mas, terminada a apuração, tem que ter o boletim de urna. E no mesmo local em que é feita a coleta dos votos, a gente tem que fazer a apuração. Os partidos botam representantes, ou a Justiça Eleitoral credencia as pessoas do povo para fazer esse acompanhamento. E por isso que se desejava a urna, né, o voto, que ele é impresso, colocado dentro de uma urna. Por isso que se queria isso. Para que essa auditoria fosse possível. O que os partidos recebem? Sim, para ver se bate o papel com o que está no conteúdo da urna, né? Isso. Porque tem dois pontos de fragilidade muito grandes. O primeiro ponto é na própria urna, né, que ninguém nunca provou que ela não é devassada, né? E o segundo ponto de desconfiança ou fragilidade é na transmissão de dados. Imagina, sai um pendrive do local de votação, ele é conduzido para o lugar de totalização, desse lugar de totalização é emitido uma transmissão para o TSE, e assim que foi as últimas eleições do Brasil. Então, possibilidades de haver desconfiança? Várias. Como é que a gente afasta a desconfiança? Com transparência e com clareza. Como é que é a transparência? Emite o boletim de urna e distribui a todos os partidos. Terminado isso, então, pega o pendrive, aplica num laptop, num computador, na sala de apuração da escola, e aí, publicamente, se faz a conferência para ver se os números batem, e aí nós temos dois elementos. Nós temos o boletim da urna emitido automaticamente por ela, e nós vamos ter a confrontação com a apuração com visibilidade, com controle público. Daí para frente, todos os partidos receberiam esses documentos e nós teríamos aí afastado todo e qualquer risco, né, de haver qualquer interferência externa. Não é à toa que os bancos brasileiros têm, em média, prejuízo de mais de R$ 1 bilhão por ano, né, para combater fraudes eletrônicas ou digitais, e eles gastam mais de 2,5 bilhões por ano combatendo essas fraudes. Então, se sistemas muito mais avançados do que a urna eletrônica precisam recorrer a técnicos de alta qualificação para evitar que haja problema, porque é mesmo que a nossa urna não tem problema nenhum e porque é mesmo que nenhum país do mundo compra a nossa urna. São esses pontos. É simples de resolver. Basta ter boa vontade e não politizar uma coisa que não tem por que ser politizada. Macalossi. Ministro, bom dia. Prazer falar com o senhor. Com relação à recriação da pasta do trabalho que o senhor agora passa a comandar e reestruturar, no início do governo Bolsonaro, ela era uma secretaria dentro do Ministério da Economia, chamado de superministério. O governo avalia hoje que foi um erro ter juntado a pasta do trabalho ao Ministério da Fazenda, recriando o Ministério como uma pasta autônoma? Bom, o objetivo, né, e eu participei disso porque fui o coordenador do plano de governo do presidente e depois tive a responsabilidade, né, de ser o ministro da transição, onde se materializou aquele plano da diminuição das estruturas de governo. O presidente, em virtude da pandemia, que fez uma desorganização do processo econômico, não apenas do Brasil, de todos os países do mundo, o presidente tomou a decisão de fazer a recriação do Ministério com foco na geração de emprego, renda e oportunidade. Ontem mesmo, Guilherme, a gente aprovou o texto base, claro, ainda hoje tem os destaques, né, da medida provisória 1045, que traz de volta o BEM, né, aquele programa que manteve quase 12 milhões de empregos de carteira assinada no Brasil ano passado, para ele
combater os efeitos adversos aí da segunda onda, e junto com ele aprovamos o Priori, que é um programa de primeiro emprego para jovens e de reinserção no mercado de trabalho para homens e mulheres com mais de 55 anos. Colocamos de pé também o BIP, que é o bônus de incentivo à produtividade, que vai nos dar condição de trazer para o mercado de trabalho, para a qualificação os NEM, são aqueles 7 milhões, né, de jovens que vai dos 18 aos 29 anos que nem estudam nem trabalham, porque é obrigatório no programa a qualificação, é um programa de 1 ano renovável por mais 1 ano, então as pessoas podem permanecer nesse programa por 2 anos. Se assim ocorrer, ela vai sair do programa em média com 4 qualificações. Nós vamos trabalhar para ser uma qualificação por semestre. Então, uma pessoa que não tinha nenhuma capacitação sai com 4 áreas de capacitação diferentes após o programa. Isso ajuda a trazer renda para as famílias. Nós temos aí um arco de programas que vai do Auxílio Brasil, que é o novo bolso, muito mais amplo, vai chegar a quase 18 milhões de famílias, quase 60 milhões de pessoas. Aí nós temos o BEM, que pega as pessoas com carteira assinada. Aí nós temos o Priori, que vai ajudar a encontrar o primeiro emprego para jovens, principalmente, ou a reinserção daqueles com mais de 55 anos que estão há 12 meses sem carteira assinada. E ainda tem este, que é um trabalho de ocupação, ou seja, trabalha um turno, ganha meio salário mínimo, mais vale transporte, mais um seguro de acidentes pessoais, né, para não ter nenhum risco, e a pessoa ainda dispõe do outro turno para agregar mais renda para sua família. Mas para participar desse programa tem que se qualificar. E, por outro lado, também nasceu ontem, né, o programa social, né, Serviço Social Voluntário, que é um programa que as prefeituras vão desenvolver também para trazer essas pessoas de 18 a 29 anos, mais os com mais de 50 anos, dando uma nova chance para as pessoas que têm mais idade e permitindo que elas também passem por um processo de qualificação assemelhado do que é o BIP. Então, são iniciativas que buscam a geração de emprego e renda. Eu queria terminar essa pergunta dizendo o seguinte: nos 2 anos e meio finais da Dilma, a Dilma, que não estava enfrentando pandemia nenhuma, a não ser ela própria, né, que era um problema, a Dilma gerou 2,5 milhões de desempregados no Brasil. Com uma pandemia, com 2 anos e meio de governo, o governo Bolsonaro enfrentando o maior desafio que a humanidade enfrentou nos últimos 50 anos, que é essa pandemia do coronavírus, nós geramos 2,5 milhões de carteiras assinadas. Então, isso demonstra claramente a diferença entre uma concepção de governo e a outra concepção. Ministro, isso mostra claramente o empenho que nós fizemos ao longo desse período. O senhor tem um outro desafio gigantesco aí em relação à Previdência Social, que é a fila de gente que espera por perícia médica, por solução para aposentadoria, por julgamento de processos, recursos, e essa fila é gigantesca. Como é que o senhor vai resolver isso? Tem ainda o tema da revisão da vida toda, que o STF ainda não julgou e está... a grande parte dos aposentados aguardam por isso. Qual é a estratégia e quais são as soluções para isso? Bom, Sérgio, esse ministério aqui é gigante, né? São 37 mil servidores e um orçamento de 800 bilhões. Nesse orçamento está o pagamento de aposentados e pensionistas? Claro, são 697 bilhões. Que é a maior parte. Que é o INSS. Mas, do ponto de vista orçamentário, ele é o maior ministério da Esplanada, né? Do que era o Ministério da Economia, 2/3 do seu potencial orçamentário veio para cá. Então, por isso que, quando às vezes as pessoas me perguntam, eu não vejo nenhuma hipótese desse ministério não continuar ministério. Porque, em virtude da pandemia, gerar emprego, gerar renda, qualificar as pessoas é algo extremamente necessário. Por outro lado, eu pedi e descobri que a fila aí tem mais de 1.600.000 pessoas, o que eu acho inaceitável. Nossa. Nós vamos, e há 2 dias atrás, que é amanhã, eu dei um prazo para a equipe do INSS e da equipe previdenciária aqui do Ministério para, 1, pensar fora da caixa, 2,
buscar alternativas inovadoras para que a gente possa enfrentar e possa tentar resolver esse problema. Nós nos autodesafiamos para, num prazo de 6 meses, tentar zerar a fila. Que nesse esforço, se nós não conseguirmos zerar 100%, que a gente consiga 80%, 90% da fila, já será um feito épico, né? E aí lembrar que nós herdamos isso de vários governos. O INSS, na época do PT, foi alvo de muitos problemas de corrupção, de desvio de dinheiro, né? De concessão de benefícios indevidos, e isso veio sendo combatido desde que o presidente entrou, e eu vim para cá com esse desafio de buscar novas medidas criativas, para que a gente possa melhorar o desempenho. O objetivo é fazer o INSS servir a população de verdade. É um grande desafio que o senhor tem aí, justamente zerar essa fila. A Previdência já tem um aplicativo, né? Mas o que poderia ser feito é estabelecer algumas parcerias de forma tal que outros órgãos também pudessem fazer esse trabalho, né? Osíris, é perfeita a tua observação. E foi uma das primeiras coisas que eu falei na reunião que eu tive há 2 dias atrás, dizendo aos técnicos, né? Por que a gente não usa os cartórios? Né? Eu tenho aqui uma planilha, prévia ainda, porque ela está sendo atualizada, por exemplo, pensão por morte, tá? Uhum. Hoje no Brasil, tem 197 mil pessoas na fila. Qual é o problema de chamar, por exemplo, o Colégio Notarial do Brasil, conversar com os cartórios? Sim, porque o cartório já sabe quem morreu, né? É isso, lá tem o nascimento, lá tem o casamento, lá tem a certidão de óbito. Então tu sabe quem é a esposa, quem é o beneficiário, tem lá a certidão dos filhos, os cartórios têm que ser pública. Então, imagina, a gente faz um ajuste, vai pagar uma taxa, o cartório tem fé pública, ele junta os documentos, confirma que a dona Tereza é realmente a beneficiária direta do seu João, que faleceu. E o que acontece? Manda para cá para a gente, por via digital para o INSS, e uma semana depois está pagando. Eu disse para isso, não é simples. Mas por que a gente não faz? Agora, ministro... não sei. Bom, então vamos chamar aqui, vamos fazer. Agora, presumo, ministro, que para viabilizar isso, precisará de uma lei bem desenhada, né? Ou não será necessário? Ou como pode ser um acordo de cooperação... Um convênio? A gente pode fazer... o Sérgio tem razão, convênio, uma saída. Eu acho que a gente tem que buscar essas coisas, entendeu? O outro problema que me apresentaram, nós perdemos 6 ou 7 mil funcionários por aposentadoria, papapá. Eu disse, e aí o que nós vamos fazer? Concurso público. Mas concurso demora. Para fazer um concurso público e botar gente aqui, eu levo quase 2 anos. Porque você sabe o quanto é amarrado essa questão, né? Aí eu disse, mas então por que onde é que tem funcionário disponível? Aí fizemos aí uma pesquisa, tem entre 1.000 a 1.500 servidores da Infraero, porque o ministro Tarcísio lá acelerou as privatizações, que são pessoas que têm uma excelente formação, muitos deles são gestores. Então, trazer essas pessoas para cá, entendeu? Eles têm que ser realocados em alguma área do setor público, trazer essas pessoas e colocar no INSS. É um jeito da gente poder também vencer, né? Esse volume fantástico aí de mais de 1.600.000 pessoas que aguardam, tem gente aguardando há 5, 6, 7 anos. Uhum. Isso é uma barbaridade. A família tem que entrar na justiça, né? Então, assim, como cristão, né? E recebendo essa missão do presidente Bolsonaro, nós vamos apertar a turma aqui para buscar respostas rápidas. Agora, o senhor consegue cumprir essa missão, incumbida aí pelo presidente Bolsonaro, até abril do ano que vem? Porque o senhor vai ser candidato ano que vem, já tem esse destino? Olha, primeiro, né, eu nunca escondi, né, Osíris, já falei com vocês mais de uma vez, do meu sonho de disputar o governo. Uhum. Acho que esses 5 ministérios que eu exerci aqui, né, contando da transição, me ajudaram. Eu fiz um pós-doutorado em gestão pública, né, passei por montagem de um governo, passei pela Casa Civil, pela Cidadania, onde fizemos o auxílio emergencial, passamos pela Secretaria-Geral da Previdência, onde todos os atos do presidente passavam pelo nosso crivo, e agora estou com esse desafio gigantesco aqui do Ministério do Trabalho e da Previdência. Agora, neste momento, a gente tem que focar, né, em todas essas iniciativas do governo, né, e eu entendo, né, que
há 20 anos eu combato o que está errado, consegui aqui no governo do presidente Bolsonaro, fui autor dos núcleos de integridade, por exemplo, que foram estruturados no Ministério da Saúde e da Agricultura, foram os 2 primeiros. Aquela núcleo de integridade foi um dos responsáveis por impedir que as tentativas de fraude no Ministério da Saúde, nas aquisições de vacina, que todos nós vimos que foram tentados, como eu digo aí no Sul, né? A tenteada é livre, agora tu não pode deixar acontecer. Uhum. E gente de fora, né, que tentava fazer coisas que não eram corretas, mas o nosso sistema de controle funcionou, tanto que não saiu R$1 de dinheiro público, não houve nada errado, e nós tivemos um sistema que coibiu toda qualquer tentativa de fraude. Então, todas essas coisas, todos esses elementos foram me amadurecendo, me capacitando, me sinto apto a enfrentar esse desafio ano que vem. Eu quero enfrentar, desejo enfrentar, mas agora eu tenho que estar focado aqui. Eu conversei com o presidente sabe disso, e em dezembro ele me autorizou, em dezembro a gente vai poder então anunciar publicamente, né, que a gente vai enfrentar esse desafio no próximo ano. Mas agora é foco total, é dedicação, porque esses aposentados que estão aqui numa fila, os que estão na expectativa de se aposentar, eles precisam que o meu foco esteja concentrado aqui para cumprir aquilo que o meu presidente me determinou, que eu tenha foco, eficiência, criatividade, inovação, para poder gerar oportunidades de emprego e renda aqui, e para isso que o Ministério do Trabalho foi recriado, e ao lado disso, remover esses obstáculos para que as pessoas tenham um atendimento rápido, ágil e eficiente do INSS e obtenham os seus direitos e a sua aposentadoria. Não é razoável, às vezes, que uma pessoa passe dezenas e dezenas de anos trabalhando e na hora de poder receber o seu direito, tu tem uma burocracia, ou talvez uma burocracia, né, que impeça que esse direito chegue até aquela família. Eu acho isso inaceitável e vou me empenhar para mudar essa realidade. Ministro, por certo, o senhor vai se focar aí na função a qual lhe foi designada, mas ainda falando sobre processo eleitoral em 2022, há um outro nome muito próximo ao governo, que é o Luiz Carlos Reins, senador aqui do estado, do Rio Grande do Sul, e ele não parece abrir mão da sua pretensão de ser candidato. O senhor tem o sonho de ser, ele também tem o sonho de ser, de modo que o Bolsonaro, o presidente da República, pode ficar com 2 palanques no estado. Mas isso, obviamente, pode gerar o problema de um dos 2 não irem ao segundo turno numa disputa. Como é que o senhor vê a costura com o senador Luiz Carlos Reins? Bom, primeiro eu tenho muito carinho, né, muito respeito pelo Luiz Carlos Reins, fui um dos seus eleitores, né, foi uma pessoa que eu estimulei muito, né, para que concorresse ao Senado do Rio Grande do Sul. Somos amigos há mais de 20 anos, ele tem todo o direito de desejar disputar a eleição, assim como eu também tenho, mas vencido esse período de dedicação absoluta aqui ao projeto de gerar emprego e renda no Brasil e a melhorar o desempenho do INSS, que é a missão que o meu presidente me deu, eu vou entregar essa missão cumprida até dezembro, né? E depois complementar ali em janeiro, fevereiro. Mas se tiver que ter 2 palanques para o Bolsonaro no Rio Grande do Sul, que bom com o Bolsonaro. Agora, a minha determinação vocês conhecem. Eu nunca fiquei em cima do muro para nada. Sim. E eu tenho lado. E o meu coração me empurra para uma candidatura ao governo do estado do Rio Grande do Sul, e a partir de dezembro eu vou poder assumi-la, conforme eu combinei com o presidente oficialmente, uma pré-candidatura, evidente, e ninguém é candidato de si mesmo, né? Aí tem que ter todo um arco de alianças, entendimento com os demais partidos. As últimas pesquisas no Rio Grande do Sul me dão muito conforto para poder enfrentar isso, e vocês sabem que eu enfrento qualquer desafio. E eu estou focado em resolver os problemas aqui do governo federal, mas o meu coração está aí no Rio Grande, e eu tenho certeza que ano que vem eu vou poder andar pelas ruas de cada cidade do Rio Grande do Sul, levando uma mensagem de esperança, de verdade e de vontade de fazer o Rio Grande do Sul recuperar o que ele sempre foi e que ele precisa recuperar, ser um dos estados mais importantes do Brasil e voltar a ter contexto e significação no sul da América Latina. O Rio Grande do Sul tem todas as condições de ser um estado modelo que possa influenciar aí Uruguai, Argentina, Paraguai, nós possamos
recuperar a liderança que tivemos durante décadas e décadas. O Rio Grande do Sul precisa disso e eu me sinto preparado, amadurecido para responder com responsabilidade, com bom senso, com equilíbrio, ouvindo a todos, mas com a determinação de tomar decisões e de fazer o Rio Grande avançar. Ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, obrigado pela atenção aqui a Bandeirantes. Quando vier ao Rio Grande do Sul, venha nos visitar aqui no Complexo Bandeirantes, no Monte Santo Antônio, ministro. Um bom dia. Vai ser um prazer e vamos estar aí. Só tem uma condição, precisa ter um mate aí, com mate certeza. Gordo, para a gente poder matear e conversar com os nossos amigos que estão sempre sintonizados na Band, que é uma emissora que eu tenho profundo respeito e admiração.